é assunto novo hoje com vocês. O assunto já conhecido de vocês, mas essa palestra é nova. Por isso eu vou pedir para fazer o papel. É a parábola do filho pródigo. Você já ouviu falar, né? Mas eu procurei esmiuçar o assunto para ficar mais interessante. Vou resumir. Um pai tinha 2 filhos. O mais jovem, certo dia, pediu sua parte da herança. Partiu para uma terra distante e desperdiçou tudo. Depois veio a pobreza, a solidão, a fome. Caindo em si, decidiu voltar para casa. E então acontece algo extraordinário. O pai não o recebe com censura, não pergunta: por que você fez isso? Não diz: eu avisei. Não exige que ele pague pelo erro. O pai simplesmente corre ao encontro do filho e o abraça. Talvez seja essa uma das maiores mensagens de Jesus. Deus não é um pai que fica esperando nossa queda para nos castigar. É um pai que permanece esperando o nosso retorno. E talvez essa parábola seja menos sobre um filho que abandonou a casa e muito mais sobre um pai que nunca abandonou o filho. Jesus diz, caindo em si, ou seja, quando o rapaz caiu em si, essa pequena expressão é extraordinária. Ele começa a perceber quem é, o que fez, o caminho que tomou, e decide voltar. Quando voltava para casa e ainda estava longe, o pai o vê, corre ao seu encontro, abraça-o e faz uma festa. Essa parábola pode revelar muitos ensinamentos. Podemos interpretar simbolicamente o filho mais jovem como o espírito que deseja experimentar a vida segundo seus próprios desejos. Ele quer liberdade, quer conhecer o mundo, quer viver suas experiências, e aqui encontramos uma questão muito importante. Deus nos dá essa liberdade. Ou seja, nós, quando estamos aqui na Terra, nós queremos experimentar o que a vida tem para nos oferecer. O Espírito vem com esse intuito de ver, de encarar o que vai rolar, né? Para aprender com isso alguma coisa, né? Mas o ser aqui, o ser físico, que não tem essa memória, ele não sabe o que ele está enfrentando as coisas para aprender, né? Mas aprende. Às vezes não aprende, às vezes repete os erros indefinidamente, né? O filho recebeu a sua parte. O pai não prendeu, não o prendeu, não disse: você não pode ir. Ele permitiu que o filho fizesse sua escolha. Muitas vezes queremos que Deus impeça nossos erros. A gente implora a Deus que nos livre das coisas difíceis, né? As coisas difíceis somos nós que procuramos, né? Então Deus não se mete. Se nós procuramos, Ele deixa acontecer. Ou seja, temos o livre-arbítrio para isso, né? Queremos que Ele retire do nosso caminho todas as dificuldades, mas as experiências são necessárias justamente para o nosso crescimento, como falei agora. O pai permite o caminho, mas nunca abandona o filho. Isso é importante a gente saber. Nós temos a liberdade para fazer o que quiser, mas Deus não nos abandonou. Ele continua mandando o amor dele continuamente, não só para nós, porque está mandando em todas as direções do universo, né? E sempre também para nós. O jovem partiu, diz a história, o jovem partiu para uma terra distante. Onde fica essa terra? Podemos compreender essa distância como uma condição espiritual, porque podemos estar fisicamente muito próximos de Deus e espiritualmente muito distante. Podemos frequentar o centro espírita, ler livros espiritualistas e ainda assim viver muito longe do Pai, porque a distância espiritual não é medida em quilômetros, é medida pela distância entre aquilo que sabemos e aquilo que praticamos. Às vezes você conhece todo o Pentateuco, mas na hora de se relacionar, você age daquele jeito, né? Todo mundo sabe como é que é, né? Às vezes bota os pés pelas mãos com muita frequência, mesmo tendo lido todo o Evangelho, mesmo tendo lido o Pentateuco, mesmo tendo livros de outras religiões, né? Mesmo assim, não é a leitura, não é o conhecimento que faz com que a gente tenha a ação. Claro que isso ajuda a nos alertar e nos ensinar
como devemos ser. Mas se nós absorvemos e decidimos realizar daquela maneira, é outra história, né? Às vezes é só conhecimento, fica só aqui dentro. A terra distante, para onde o menino foi, pode ser o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a ambição, a intolerância, o ressentimento, a indiferença. São todos terras distantes, né? Toda vez que colocamos nossos interesses pessoais acima de tudo, estamos caminhando para uma terra distante. Sempre que nós focamos só no que é do nosso interesse, a gente vai entrar num desses caminhos aí que vai para longe, que é o egoísmo, a vaidade, a ambição, essas coisas todas, né? O jovem pede sua parte da herança. Mas que herança é essa? Uma interpretação espiritualista. Poderíamos pensar que seriam os recursos que Deus nos oferece, como a inteligência, a liberdade, a capacidade de amar, a oportunidade de reencarnar, a família, o corpo físico, o tempo, os talentos, as experiências, etc, etc. Ou seja, essa herança que ele pede para o pai, não necessariamente tem que ser os terrenos, os carros, o dinheiro, as moedas, né? Quando nós pedimos essa herança para o pai, nós podemos estar querendo essas coisas, mais amorosidade, né? Recebemos recursos para crescer, então podemos utilizá-los de maneira construtiva ou desperdiçá-los. Quantas vezes desperdiçamos essas nossas heranças? Pergunto para vocês. Quantas vezes nós desperdiçamos essas heranças que ganhamos de Deus? Recebemos tempo e gastamos com coisas sem importância. Recebemos inteligência e usamos para prejudicar. Recebemos dinheiro e pensamos apenas em nós. Recebemos uma família e não valorizamos. Recebemos uma oportunidade de trabalho e reclamamos. Recebemos saúde e abusamos. Recebemos uma experiência inteira, recebemos uma existência inteira e muitas vezes só percebemos o valor quando estamos diante de alguma dificuldade. O filho desperdiçar os seus bens pode representar o desperdício das oportunidades que temos. Eu estou pegando a parábola do filho e estou traduzindo para o que ela pode representar. O que é que Jesus quis dizer com essa história? Porque toda a parábola de Jesus não é aquela historinha que é o que a gente tem que saber, é o que ela representa no nosso aprendizado, no nosso crescimento espiritual, como ser humano, né? Quantas encarnações serão necessárias para compreendermos aquilo que poderíamos aprender em uma única existência? Como às vezes a gente passa disparado em cada existência, a gente tem que voltar muitas vezes, né? Mas se fizermos essa passagem por aqui com mais atenção, de repente em pouco tempo a gente consegue mudar de plano, né? Um plano melhor, né? Vai depender de quem? Só de nós, né? Não depende da minha mãe, do meu pai, do padre, não depende de ninguém. Sou eu que faço a minha vida. Não devemos olhar para isso com culpa. Jesus, nessa parábola, não nos convida à culpa. Ele nos convida à responsabilidade. Responsabilidade pelos nossos atos. Existe uma diferença enorme entre culpa e responsabilidade. A culpa diz, eu sou um fracasso. A responsabilidade diz, eu errei, mas posso aprender. E essa segunda postura é profundamente cristã, porque sabemos que somos espíritos em evolução. Ninguém está pronto, ninguém está perdido, e também ninguém está perdido para sempre. Todos estamos aprendendo, estamos em construção. Já falei isso aqui anteriormente para você, né? Nós somos seres em construção. Do jeito que nós somos hoje, está tudo certo, porque nós estamos nesse nível. Mas nós estamos em construção, nós vamos para frente, crescer cada vez mais. Bom, voltemos à parábola. Então chega a fome. A situação se torna tão difícil que o jovem deseja alimentar-se da comida dos porcos. Aqui podemos enxergar uma lei da vida. Quando nos afastamos dos valores espirituais, cedo ou tarde sentiremos fome interior. Podemos ter dinheiro, sucesso, ter muitas pessoas ao nosso redor e ainda assim sentir uma profunda solidão. Porque existe uma fome que nenhum alimento material consegue satisfazer. É a fome de sentido, fome de amor, de paz, de Deus. Bom, caindo em si, como disse Jesus, que o guri caiu em si, ele decidiu voltar para casa.
Talvez estas palavras, talvez estas sejam as palavras mais importantes de toda a parábola. O retorno começa quando despertamos para nós mesmos, quando nós caímos em nós, não é? Quando o indivíduo cai em si. Ele decidiu por uma parada que não está indo legal, mas ele de repente cai em si, opa, né? Aí dá para fazer o retorno. O retorno começa quando despertamos para nós mesmos. Antes de voltar para casa, o filho precisou perceber que estava perdido. Isso também acontece conosco. Às vezes precisamos de uma dificuldade para enxergar. Às vezes precisamos de um problema para conseguir perceber uma perda, uma separação, uma decepção, uma crise, um fracasso. E então podemos perguntar: o que essa experiência está tentando me ensinar? Nós precisamos sempre fazer essa pergunta quando temos uma experiência aparentemente negativa. Eu digo aparentemente negativa porque ela pode ser de um certo sofrimento, ela pode ser nada daquilo que a gente queria, mas ela está ali na frente para nos mostrar algo. Ou seja, que nós estamos dando passo em caminho errado. Então, o que essa experiência está tentando me ensinar? Essa pergunta é fundamental. Então o filho decide voltar, mas há uma diferença importante. Ele não fica apenas se lamentando, ele se levanta e caminha. Isso é arrependimento verdadeiro. Você ficar no mimimi, né? Ficando lamentando, não resolve nada. O negócio é você aprumar, tomar uma decisão e de retorno para aquilo que você acha que é o lugar certo, né? Essa pergunta é fundamental. Então o filho decide voltar, mas há uma diferença importante. Ele não fica apenas se lamentando. Arrependimento não é ficar eternamente olhando para o passado. É reconhecer o erro e mudar a direção. O arrependimento é apenas o começo. Ou seja, quando o cara se arrependeu, ali começa toda uma jornada de retorno. Para a casa do pai, na casa da parábola. É preciso reparar, é preciso transformar, é preciso aprender. Se ferimos alguém, aprendemos a reparar. Se fomos injustos, aprendemos a corrigir. Se fomos egoístas, aprendemos a compartilhar. Se fomos intolerantes, desenvolvemos compreensão. Se fomos orgulhosos, aprendemos sobre humildade. É bom, né? O orgulhoso, quando se toca que é orgulhoso, ele sente que precisa ser mais leve, né? Mais humilde. O retorno à casa do pai não acontece apenas com palavras. Agora chegamos ao momento mais emocionante da parábola. O filho ainda está vindo, longe, e o pai o vê. Jesus está mostrando algo extraordinário. Jesus nunca deixa de esperar por nós. Deus nunca deixa de esperar por nós. Podemos nos afastar, podemos errar, podemos cair, podemos escolher caminhos equivocados, mas jamais deixamos de ser filhos de Deus. Não existe distância capaz de apagar essa filiação. Às vezes a gente vê um cara que está todo torto, né? Mas assim, no fundo do poço, ele continua sendo filho de Deus, né? Porque a qualquer momento ele pode se tocar, ele pode chegar naquele momento de inflexão, né? E dizer: opa, estou ferrado, me meti numa fria, e voltar. E o pai está esperando, como Jesus falou, né? Não existe distância capaz de apagar essa filiação. Observemos também o comportamento do pai. O filho chega preparado para dizer: pai, errei, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai não permite que ele termine seu discurso e manda trazer a melhor roupa, coloca um anel em seu dedo, sandálias nos pés e prepara uma festa. É como se dissesse: você voltou, isso é que importa. Então, se nós estamos no caminho errado e resolvemos voltar, isso é que importa. Percebemos que aquele caminho não é, e aprendemos. Isso é que é importante. Toda vez que nós aprendemos que nós demos uma mancada, aprendemos com o erro nosso, esse aprendizado vai ficar gravado em nós. E esse aprendizado não é só para essa existência, esse aprendizado é para sempre. Na próxima encarnação, eu já nasço aprendendo a me comportar daquele jeito, porque isso fica interno, no espírito gravado, sabe? Então assim, você fez um caminho errado, aprendeu uma coisa, se aprendeu, né? Se aprendeu, esse aprendizado fica para sempre. Lembra quando na escola você aprendeu que 2 mais 2 é 4?
Você nunca esqueceu isso. Por quê? Porque isso ficou gravado na sua memória, ficou gravado no seu conhecimento. Você sabe que é assim. Não é verdade? Não vai errar. Até o fim dessa existência, sempre vai saber que 2 mais 2 é 4. Só o Caetano Veloso que dizia que 2 mais 2 é 5. O resto todo é 2 mais 2 é 4. Sério. Então, assim, ó, todo o aprendizado que a gente faz com essa intensidade, isso grava no espírito e fica. Então, quando nós já nascemos um pouquinho mais sabidos, não é? Porque eu já volto com esse conhecimento gravado dentro de mim. Que lição extraordinária para nós. Quantas vezes somos nós que não perdoamos? Quantas vezes alguém erra e dizemos, nunca vou te perdoar? Deus nos ensina, o amor deve ser maior que o erro. O amor deve ser maior que o erro. Perdoar não significa dizer que o erro não aconteceu. Não. Significa não permitir que o erro continue governando o futuro. Ou seja, que esse erro fique gravado e que eu fique lidando com isso o resto da vida, né? Ou seja, às vezes a gente se desentende com a pessoa e fica com aquela mágoa para o resto da vida. Não limpa aquilo, não resolve a parada. Não é? É duro isso, não é verdade? Vocês têm alguma coisa que foi encalhada entre vocês e apenas não saiu? Não precisa dizer não, hein? Só pense. Alguma coisa que aconteceu, que marcou e está lá ainda dentro, que de vez em quando vem à tona, vocês estão perdendo tempo. Né? Resolva a parada, limpa isso de dentro, porque isso também não sai de dentro de nós. Essa mágoa, esse sentimento, também fica gravado no nosso, vamos dizer assim, tecido espiritual, né? Gravado em nós. Então, ainda há tempo, porque nós ainda estamos vivos, ainda há tempo. Até no último momento da nossa existência, estamos lá no hospital já só esperando o último suspiro, ainda é tempo de resolver a parada, entendeu? Mas é claro, não vamos deixar para o último suspiro, né? Se a gente pode resolver isso já e se livrar do abacaxi. Para que esperar até o fim da vida? Né? Mas Jesus acrescenta outro personagem na história. O irmão mais velho. O irmão fica indignado, não entende porque o pai está fazendo uma festa para aquele que desperdiçou tudo. E aqui encontramos outra grande lição. Podemos ser o filho que foi embora. Nós podemos ser o filho pródigo que foi embora. Mas e se nós formos o irmão? Como é que fica? Aquele que permaneceu em casa, mas não aprendeu a amar. Às vezes fazemos tudo certo. Frequentamos igrejas, trabalhamos, cumprimos nossas obrigações, ajudamos pessoas, mas interiormente carregamos ressentimentos. Né? Então, precisa entender, não adianta livro, não adianta igreja, não adianta essa norota toda, se nós não descarregamos essas cargas que existem em nós. Ressentimentos não nos ajudam, não nos levam a nada, não resolvem nada, não fazem nenhum movimento para que nós cresçamos. Ressentimentos, culpa, essas coisas, só nos puxam para baixo, só baixam a nossa vibração. Mesmo que a gente ache que tenha a mesma razão de ter ficado sentido, que fui magoado, o meu ego ficou destruído, né? O meu ego ficou destruído, mas acontece que não vale a pena carregar isso. A gente precisa entender isso, não vale a pena carregar ressentimentos, mágoas dentro de nós. Isso eu falo quase na palestra isso, né? Mas eu volto a insistir. Isso a gente precisa tirar de dentro de nós, porque isso dificulta o nosso caminhar. Isso retarda o nosso crescimento. E pensamos, eu faço tudo certo. Por que ele recebeu tanto, né? O irmão invejoso? O irmão mais velho não consegue compreender a alegria do pai, porque ainda pensa em termos de merecimento. Merecimento. Você já ouviu falar disso, do tal do merecimento? Não, esse cara vai levar isso porque ele tem merecimento. Deus vai ajudar esse cara porque ele tem merecimento. Não existe tal do merecimento, né? O tal do merecimento é uma coisa que inventaram para justificar algumas doutrinas, né? Que diz assim, você precisa ter merecimento para crescer. Não é merecimento, você precisa fazer por si.
Não é merecer, é fazer por si, e Deus está chamado. O Pai pensa em termos de amor. Aqui podemos estabelecer uma reflexão. Não estamos aqui pela primeira vez, nem pela última vez. Cada existência oferece oportunidades de aprendizado. Todas elas que nós vemos aqui sempre foi para aprender. Às vezes avançamos, às vezes falhamos, às vezes repetimos os mesmos erros, mas sempre temos novas oportunidades. As oportunidades de corrigir os erros sempre nos são apresentadas, nessa existência ou nas próximas. Sempre. Porque se nós tivermos essa marca no nosso espírito, nós vamos passar pela situação novamente para aprender a resolver. A reencarnação é, nesse sentido, uma expressão da misericórdia divina. Deus não diz: você errou, acabou. Errou, acabou, vai para o inferno. Isso não existe. Não existe céu ou inferno. Não. Você avança ou você fica onde está. Né? Vai refazer de novo. Aquela história de julgamento por merecimento, isso veio do catolicismo, é uma coisa cruel, porque significa que você, ao desencarnar, você vai passar pelo crivo, dizer se você merece ir para o céu ou se você vai para o inferno. E lá é ser um céu eterno ou um inferno eterno. Que Deus é esse que joga o filho no inferno eterno? Não existe esse Deus, certo? Não é o nosso Deus. Isso é o Deus de algumas ideias malucas que existem no planeta, mas não é o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro não te joga no inferno ad eterno. Claro que não. Ele te dá uma nova oportunidade para crescer, dá uma nova chance de refazer. E a casa do Pai, essa casa para onde o guri voltou correndo, não é necessariamente um lugar. A casa do Pai está dentro de nós, quando encontramos paz, amor, humildade, perdão, solidariedade, esperança. Então aí nós estamos na casa do Pai. Por quê? Porque nós somos tomados por essa coisa agradável, maravilhosa, que é a paz, né? De ter Deus ao nosso lado, de sentir essa amorosidade. Isso sim é a casa que nós queremos voltar. Não é voltar para uma casa lá, é voltar para uma casa cá, dentro de nós. Podemos estar numa mansão e estar espiritualmente distantes. Podemos estar em uma casa pequena e sentir Deus muito perto. A verdadeira volta para casa acontece dentro de nós. Talvez devêssemos fazer algumas perguntas a nós mesmos. Vamos lá. Em que momento eu fui filho pródigo? Quando me afastei daquilo que eu sabia ser correto? Quando troquei valores espirituais por vantagens materiais? Quando deixei de perdoar? Quando fui indiferente à dor de alguém? Quando desperdicei uma oportunidade de fazer o bem? E depois fazer a mesma pergunta. Quando fui o irmão mais velho? Quando julguei alguém que estava tentando mudar? Quando achei que alguém não merecia uma segunda oportunidade? Quando tive dificuldade de me alegrar com a felicidade do outro? Talvez Jesus esteja mostrando que os dois filhos precisam aprender. Um precisa aprender a voltar, o outro precisa aprender a amar. E o Pai está ensinando os dois. Certo? Nós podemos ser um ou o outro. Ou um e o outro ao mesmo tempo, né? Nós podemos ser as duas coisas. Jesus poderia ter terminado a história quando o filho voltou, mas colocou o irmão mais velho. Por quê? Talvez para mostrar que o perdão precisa alcançar todos. O filho que errou precisa aprender a perdoar a si mesmo. O pai precisa acolher. O irmão precisa vencer o ressentimento. Todos precisam crescer. E talvez essa seja uma das grandes mensagens do Evangelho. Ninguém cresce sozinho. Por isso que a gente vive um planeta que tem 8 bilhões de pessoas, né? Porque se fosse para crescer sozinho, a gente talvez fosse para a Lua, fosse para Marte, se é que lá é deserto, né? Eu não preciso de gente, preciso de pessoas por perto para crescer, né? Posso morar no deserto do Saara, sei lá, qualquer coisa assim, no meio da mata sempre tem índio, não dá para ficar sozinho. As pessoas que encontramos em nossa vida podem ser oportunidades de aprendizado, inclusive aquelas que nos desafiam. Aquele cara chato, sabe aquele cara chato?
que aparece na minha vida? Porque eu preciso aprender a ser paciente, tolerante, sabe? Ele está o tempo todo me enchendo a paciência para que eu faça crescer em mim a tolerância, a paciência. E eu não sei, eu acho que eu tenho mesmo que dar um bico nele, mas acontece que não é para isso que ele está ali. Ele está ali para me ensinar. O cara é um professor para mim, cara, e eu fico xingando o cara porque ele é chato, mas o cara é um professor porque ele fica ali o tempo todo me incomodando e eu me irritando e não aprendo a deixar passar, não aprendo a ser tolerante. Existe o filho pródigo que deseja liberdade sem responsabilidade, e existe o irmão mais velho que deseja reconhecimento por aquilo que faz, uma busca de prazer ou outro método. E o Pai nos chama para algo maior, o amor. Porque o amor verdadeiro não pergunta quem merece, ele pergunta como posso ajudar. Certo? O amor não pergunta se você merece ser ajudado. Não tem às vezes, ele não merece ser ajudado. Tem um shopping, não é? Não. Como eu posso ajudar sempre, cara? Bom, fechando. A parábola do filho pródigo talvez pudesse receber outro nome. Poderia chamar-se a parábola do pai que espera. Muitas vezes queremos que Deus impeça nossos erros. Cadê a parede? Porque o personagem central não é apenas o filho que partiu. O Pai é a imagem de Deus, um Deus que não abandona, que oferece oportunidades, que respeita nosso livre-arbítrio, que permite que aprendamos, que espera e principalmente um Deus que recebe de braços abertos aquele que decide voltar. Não precisamos ser perfeitos para voltar. Precisamos apenas dar o primeiro passo, levantar, caminhar e voltar para casa. Não precisamos ser perfeitos, como eu disse. Que Jesus nos ajude a reconhecer nossas próprias distâncias, que nos dê coragem para retornar e, sobretudo, que nos ensine a receber com amor aqueles que estão tentando voltar. Olha só, que Jesus nos ajude aqueles que estão tentando voltar. Sabe, porque nós podemos dar a oportunidade para pessoas que estão à nossa volta que querem retornar para uma vida feliz, querem voltar para uma normalidade existencial, querem se livrar de um vício, querem se livrar de um problema, querem se livrar de alguma decisão estranha que tomaram na vida, né? Então nós precisamos estar atentos para dar a mão para essas pessoas que estão querendo retornar. Que nos dê coragem para retornar. E, sobretudo, que nos ensine a receber com amor aqueles que estão tentando voltar. Estou repetindo, né? Porque, no fundo, talvez a maior verdade da parábola seja esta. Todos somos filhos em aprendizado. Todos estamos caminhando de volta para a casa do Pai. E ninguém está perdido para sempre. Ninguém está perdido para sempre. Tá bom? Por hoje foi isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Esse texto já está no bloco. Obrigada, Guilherme.